Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 3 de abril de 2020 e vou estar dando andamento aqui na aula 5 de Economia Política. Nós estávamos na aula passada falando sobre o PIB. Quando deu aquele problema no computador, estamos continuando daquele ponto em diante. Tá? Então, eu estava explicando para vocês, né, que o PIB é o Produto Interno Bruto, tá? Mas o PIB é a soma de tudo que é produzido no Brasil. Ele é subtraído de uma série de coisas até chegar na nossa renda pessoal disponível, que é o que a soma de todos nós brasileiros vão poder gastar como renda, né? Então a gente parte do PIB, tá? Uma parte desse PIB, essa partezinha azul aqui na esquerda aqui, são as rendas que as empresas multinacionais elas enviam para suas matrizes. Então quando eu pego todo esse PIBão aqui e subtrai das rendas líquidas que é enviado para o exterior, sobra essa parcela aqui, que é o chamado Produto Nacional Bruto. Se eu subtrair essa parte amarela aqui, que é a depreciação do capital fixo, vai sobrar o Produto Nacional Líquido. Se eu subtrair os tributos indiretos, IPI, ICMS, impostos que são inseridos, nós somos cobrados de maneira indireta, vai sobrar essa parcela aqui, que é a chamada renda nacional. Tá? Se eu subtrair da renda nacional os subsídios que o governo dá para aquelas empresas como incentivo à produção e os tributos diretos, o imposto de renda, vai sobrar todo esse pedaço aqui, esse pedaço amarelo-laranjado aqui, mais esse pedacinho azul que é das transferências, que é a nossa renda pessoal disponível, que é a soma de todo o dinheiro que nós temos aptos para gastar, vamos dizer assim, né? Então, só explicando aqui, transferências faz parte da renda pessoal disponível, que são aquele dinheiro que o governo transfere para algumas pessoas, como seguro médico, aposentadorias, coisas do tipo, né? Então, essa é a renda pessoal disponível que sobra para a gente diante de todo o PIB, de todo o Produto Interno Bruto brasileiro. Bom, afinal de contas, como é que está? A que pé que está o nosso Produto Interno Bruto? Então, aqui nessa tabela que eu peguei na Wikipedia, dados de 2015, eu tentei atualizar esses dias, mas é os mesmos dados que estão lá até hoje. Então, não fui buscar, eu podia ter pegado em outra fonte, mas acabei não indo buscar. Então, em 2015, o maior PIB do mundo, a posição número 1 é dos Estados Unidos, que é um PIB de 17, quase 18 trilhões de dólares. Em segundo lugar vinha a China, 10 trilhões, quase 11. Em terceiro lugar, o Japão, com 4 trilhões de dólares. O Brasil está aqui com 1,7 trilhões de dólares em 2015. Em 2019, terminou por volta de 2 trilhões, um pouco acima de 2 trilhões de dólares. Tá? Agora, se eu pego o PIB de cada um desses países e divido pela população desses países, nós vamos ter o PIB per capita, que é o PIB por cabeça, o PIB por habitante. Então, os Estados Unidos, que eles são o maior PIB do mundo, na verdade, eles são apenas o 7º PIB per capita. Tá? Tem países que têm um PIB menor que os Estados Unidos, mas eles têm uma população menor, então, quando divide o PIB pela população, dá um valor maior. Tá? A China, que é o segundo PIB do mundo, está apenas na posição 72 do PIB per capita global. Tá? O Brasil, que em 2015 era o PIB na posição a nona posição, 1,7 trilhões de dólares, nós éramos apenas o 50º PIB per capita do mundo. Então, nosso PIB para a nossa população, ele acaba colocando a gente o PIB per capita mais embaixo, em função da nossa população. Isso significa esse número aqui, 13.670 dólares, que é mais ou menos quanto cada brasileiro tinha para passar o ano 2017. Se a gente pegar 13 mil dólares, vamos arredondar para 10, multiplicar por 4, eu sei que o dólar está 5 hoje, mas é por causa dessa crise, então 40, 50 mil reais por ano para o brasileiro, dividido aí por 12, daria um pouco mais de 4 mil reais por mês por cabeça para cada brasileiro. Obviamente a gente sabe que não é assim que funciona, tem uns que tem muito mais, tem outros que tem muito menos. Tá? Bom, o objetivo da aula de hoje é a gente conhecer os instrumentos de política econômica. Então, quais são os instrumentos de política econômica? E, afinal, o que eles tentam consertar? Eles tentam, basicamente, atuar em 4 esferas, em 4 situações, em 4 problemas que podem acontecer. O primeiro
o primeiro problema, a primeira esfera que o instrumento de política econômica na esfera do governo federal ele atua é para cuidar do produto agregado, da nossa produção, de quanto a gente produz por ano, tá? Bens e serviços. O segundo item que os instrumentos de política econômica que eles trabalham está relacionado às nossas transações externas, comércio exterior, importação e exportação. A terceira coisa é emprego, tá? Emprego e, obviamente, desemprego, e uma política de preços, né? Então, eu pintei de vermelho os que são realmente fundamentais, extremamente vitais à população comum, e esses dois o governo também cuida e, de alguma maneira, eles impactam nesses dois vermelhos. Vamos lá. Primeira coisa, produto agregado, a produção. Quanto nós vamos produzir em 2020 no Brasil, em 2021, 2030? Então, a expectativa do instrumento de política econômica, por parte do governo federal, é que seja uma produção alta, perto da plena capacidade dos fatores de produção, que as minhas máquinas estejam quase todas funcionando, que todos os meus trabalhadores estejam quase todos, quase totalidade trabalhando. Não é a totalidade, já vou explicar daqui a pouco por quê. E alta taxa de crescimento. Então, espero que a produção esteja sempre crescendo. Então, se a produção estiver estagnada ou crescendo menos que a população, significa que ano a ano nós estamos ficando mais pobres, tá? Com relação às transações externas, importação e exportação, é muito interessante que o governo federal ele tente promover um equilíbrio entre o que a gente importa e o que a gente exporta. E nós vamos ver futuramente no curso aí, que exportar muito, apesar de trazer muito dinheiro para dentro do Brasil, do país, ele pode estimular a inflação. Isso pode ser um problema. E da mesma maneira, ao contrário, se a gente importar muita coisa, se a gente comprar muita coisa do exterior, isso pode acabar empobrecendo a gente, que nós vamos estar mandando nossa moeda forte, nossos dólares para fora do Brasil, a gente pode ficar numa situação de vulnerabilidade com relação à quantidade de reservas internacionais que a gente tem, tá? Bom, com relação, aí a gente também tem então uma taxa de câmbio estável. Então hoje a gente sabe que o dólar cresceu, se eu não me engano, 30% já esse ano no Brasil. Isso é um problema, porque o que a sociedade espera é uma taxa de câmbio constante. Para todo mundo que depende do dólar, ele sabe que o dólar vai valer tanto daqui a 2, 3 meses para ele poder se organizar. Imagina só as empresas que dependem hoje de matéria-prima importada. Nossa, elas vão começar a importar em dólar, isso vai gerar um caos tremendo. O custo do produto delas vai aumentar muito. Em contrapartida, as empresas que são exportadoras, elas vão se dar muito bem nessa crise, porque o nosso dinheiro vale menos e mais pessoas vão ter condição lá fora de comprar. Então isso vai estimular, tem a capacidade de estimular o nosso mercado exportador, principalmente dos produtos que o Brasil vende no mercado exterior, que são as commodities, as mercadorias relacionadas ao universo agrário, né? Grãos, né? Carne e material relacionado à extração mineral, minérios de forma geral. Então, por isso que é importante o câmbio ser estável para não ter essa variação sobe e desce aí. Bom, com relação ao emprego, o que se espera de uma política econômica tenha baixo nível de desemprego, tá? Grosso modo, a gente pode enxergar o desemprego de 3 formas. O desemprego involuntário, que é aquele que a pessoa está desempregada, mas não porque ele quer, porque está em crise e não há emprego para ele. Existe um segundo tipo de desemprego que é relacionado à diferença entre oferta e procura de trabalho. Uma empresa demite, outro cara quer arrumar um emprego melhor, então existe alguma coisa que fica girando na economia, esse desemprego aí. E existe o desemprego estrutural, que é o que ocorre quando você substitui a mão de obra por uma máquina, tá? Então, existe uma forma de desemprego que é o chamado desemprego friccional, né? E está mais relacionado, não essa questão cíclica, né? A cíclica está muito lá. Eu acabei pulando aqui uma parte, esqueci de colocar esse desemprego friccional. Então, voltando no cíclico, está muito relacionado, por exemplo, a ciclos da agricultura. Então, ao período de safra, ao período de entre-safra. Então, esse trabalho tem épocas que precisa de muita gente, tem épocas que precisa de pouca gente. E o desemprego friccional é aquele desemprego típico em que nem toda a população está empregada, mas aqueles que estão desempregados são aqueles que estão saindo de um emprego, indo para outro,
aquele que busca um emprego melhor, alguns que são demitidos porque não se adaptam bem àquela função, mas cabem em outras empresas. Então, a gente pode pensar no involuntário, aquele assim, está em crise e não tem emprego para ninguém. Estrutural é aquele que havia emprego e de repente a noite podia para de desistir, que substituiu gente por máquina. O cíclico está relacionado a essa questão da sazonalidade. E o friccional está relacionado a essas pequenas trocas no mercado, entre uma pessoa muda de emprego, é demitido, outra empresa contrata, coisa do tipo assim. Tá? E é fundamental na política de emprego que a expansão do emprego seja compatível com o aumento populacional. Ou seja, gente, se a população aumenta 2% ao ano e o PIB aumenta 4%, significa que todo mundo nós estamos ficando um pouquinho mais ricos. Ou ao contrário, se a população cresce 4% e o PIB cresce só 2%, significa que nós estamos ficando mais pobres. Então, o crescimento do país, ele tende a acompanhar o crescimento da população, senão nós vamos ficar cada vez mais pobres. Isso é interessante, esse é um tema que nós vamos falar mais no final do curso. Alguns autores, eles apontam que nós estamos entrando numa época que o PIB ele tende a ser menor, porque nos países centrais, por exemplo, eles já têm praticamente tudo, então a população cresce cada vez menos lá, então há uma tendência do PIB crescer muito pouco. Então, se a população cresce 1% e o PIB cresce 1,5%, depois de 10 anos, isso faz uma diferença positiva. Entretanto, em países que são pobres, como é o caso nosso, se o PIB cresce muito pouco, ainda que um pouco acima da população, a gente não consegue diminuir as desigualdades sociais. Então, em países pobres, há uma necessidade de desenvolver um crescimento do PIB maior para compensar a pobreza perene desses países. Tá? Então, a gente precisa crescer sempre mais que a população. Alguns países podem até ficar igual, porque eles não vão ficar mais pobres por causa disso. Outros não, outros têm a necessidade de crescer mais para resolver as questões econômicas, sociais do país. Tá? E por último, uma política de preço, um instrumento de política econômica, ele tem de cuidar dos preços. Ou seja, o preço das mercadorias ela tem que ser estável no mercado. Eu não posso ter um produto que num mês custa 10, no outro mês custa 15. Então a gente tem que ter uma moeda estável. O preço do produto não pode ficar variando. Isso gera uma confusão muito grande. Nós não podemos ter inflação. Essa é a palavra. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre inflação logo adiante. Tá? Bom, instrumento de política econômica envolve dívida pública, juros, etc. Um monte de importação, exportação, enfim. Então, vou colocar duas perguntas só para a gente começar a pensar. Você emprestaria dinheiro para quem está devendo muito? Tá? E se a pessoa estivesse devendo muito na praça e você fosse emprestar dinheiro para ele, você emprestaria com juros altos ou juros baixos? E por quê? Então, em geral, se alguém está devendo muito na praça, existe um risco para você emprestar dinheiro para aquela pessoa ou para aquele país. Então, os juros que você vai cobrar deles tendem a ser maior. Então, os grandes bancos fazem isso, eles emprestam dinheiro a juros altos e normalmente eles tomam como referência sempre o pior pagador. Então, existe no Brasil uma tendência, que já existe em outros países, é que o juro seja para mim e não para a população. Uma dessas, eu sou um bom pagador, eu mereço ter ser cobrado por um juro menor do que alguém que deve muito, existe um risco maior, enfim. Então, juros tem a ver com como o outro lado enxerga quem está pedindo dinheiro emprestado. Vamos ver como é o Brasil, só para vocês terem uma ideia. Esses dados aqui é de fevereiro de 2018. Tá? Eu consegui, o gráfico em azul aqui, ele está mostrando a dívida bruta do governo. Tá? Então significa que de dezembro de 2013 até fevereiro de 2018, a dívida bruta do governo nosso brasileiro, ela saltou de 50% até mais ou menos aqui, 75% do PIB. Então, olha, o Brasil ele deve 75% do PIB. O PIB nosso é 2 trilhões de dólares. Então, isso é dívida. Então, a produção inteira do ano do Brasil, a gente deve quase toda ela, 70%, 75%. Ora, isso leva um juro muito alto, porque o pessoal pode ter medo de emprestar para o Brasil. Então, existem economistas que falam que a dívida pública ela não pode passar de 60% do PIB.
Tá? Acima disso, há uma tendência de aumentar os juros e, de certa maneira, empobrecer o país e a população. Isso é mais ou menos verdade, né? Isso é bom vocês terem em mente na economia, né? Algumas leis, elas não funcionam sempre, não funcionam em todos os lugares, e nem sempre existe uma linearidade em algumas grandezas. Então, por exemplo, enquanto a nossa dívida está em 75% do PIB, e está todo mundo apavorado, em um país como o Japão, se não me engano, eles devem 120%, 130% da dívida do PIB. A mesma coisa nos Estados Unidos. Ninguém se preocupa em emprestar dinheiro para o Japão ou para os Estados Unidos, porque sabem que eles podem pagar. Ou seja, existem outras variáveis que determinam a questão dos juros. Então não é uma coisa tão automática. Confiança é um negócio mais complexo do que você ver apenas um númerozinho num gráfico. Com licença. Legal. Eu trouxe algumas notícias do ano passado, no auge daquela discussão sobre a Previdência, sobre o tamanho da dívida pública do Brasil. Trouxe 3 notícias aqui, ó. Dessa fonte aqui, estava falando que as contas públicas encerraram 2018 com um déficit, com um negativo de 120 bilhões de reais. Tá? Em fevereiro, março do ano passado, um ano atrás, um ano e pouco atrás, o governo teve um déficit de 18 bilhões só em fevereiro, e a Previdência Social respondia por 14 bilhões, ou seja, quase a totalidade. Em contrapartida, o Brasil tinha 380 bilhões de dólares em reservas cambiais guardadas no Banco Central. A Argentina tem 10% disso, sei lá, 40 bilhões de dólares. Então, será que vale a pena ter todo esse dinheiro? Será que é pouco? Será que é muito? Então, existem conflitos de teorias dentro da ciência econômica. Então, alguns acham que passou da hora do Brasil diminuir um pouco essa reserva cambial. Outros acham que ainda não, o Brasil ainda é um pouco vulnerável, e se abaixasse essas reservas cambiais, que nós vamos entender mais para frente para que elas servem, talvez fosse arriscado. Então, não há uma precisão na economia, tá? Mesmo na aplicação das políticas, dos instrumentos de política econômica, que nós vamos ver em seguida, algumas elas funcionam com um determinado tempo e depois param de funcionar. Bom, antes de a gente começar a conhecer os instrumentos, eu vou explicar para vocês como é que a coisa funciona na prática. Mais ou menos assim. É o seguinte, vocês lembram dessa curva aqui, ó? É a curva da demanda. Então, aqui tem um preço, né? E aqui o quanto eu produzo ou o quanto eu vendo, tá? Então ela é decrescente. Quanto o preço for mais alto, menos eu produzo, menos eu vendo. Quando o preço é mais baixo, mais eu produzo uma produção maior. Então essa é a curva da demanda. Então, quando ela se encontra lá com a curva da oferta, lá o pessoal chega na ideia do ponto de equilíbrio, e aí no longo prazo, que a gente não sabe quanto tempo existe essa curva vertical vermelha aqui. É a curva de longo prazo do fornecimento. Essa curva ela diz o seguinte, que vai haver um preço, esse P asterisco, que vai coincidir com a produção Y asterisco, que é mais ou menos como se a gente pode pensar assim no ponto de equilíbrio. Ou seja, existe um preço médio que faz com que a gente produza uma quantidade média de mercadorias que vai ser vendida no mercado. Então está abraçado a curva de demanda e esse ponto aqui, que é o ponto, a produção que nós vamos estar fazendo, que vai ter um preço X que a população vai estar disposta a pagar. Agora, o que acontece se aumentar a demanda? O que acontece se eu diminuir a demanda? Vamos ver o que vai acontecer? Então, eu fiz uma brincadeira aqui, ó, em que eu diminuo a demanda. Então, essa curva, essa reta aqui, ó, a primeira, DA0, é a demanda, é a curva da demanda agregada inicial. É essa primeira, que está nesse ponto 1. Então, eu tinha aqui, ó, no ponto 1, eu tinha um preço, o P0 asterisco, que correspondia a essa produção Y asterisco. Então, o que essa curva vermelha diz? Ela diz assim, ó, que no longo prazo, que a gente não sabe quanto tempo mesmo com a queda de demanda, a demanda caiu daqui para cá,
lá na frente nós vamos voltar a produzir a mesma quantidade, porém com preço menor. Tá? O que significa, só para você entender melhor, o que é uma queda de demanda? A queda de demanda é o seguinte, lembra, a queda de demanda é quanto mais alto o preço, mais baixo eu vou consumir. Então olha que interessante, ó. Nesse ponto aqui, ó, eu tinha esse preço aqui, ó, que eu não desenhei aqui, esse preço aqui. Quando batia nessa curva, eu ia consumir aqui. Se o preço abaixasse, eu ia produzir mais, eu ia consumir mais. Quando a gente fala em queda de demanda, que é abaixar dessa curva para essa curva, nós estamos querendo falar que com esse mesmo preço, na curva de cima, eu estaria disposto a comprar uma quantidade X aqui, com esse mesmo preço, eu já não estaria mais disposto a comprar. Então tem que abaixar o preço, senão eu não consigo comprar. Então quando há uma queda de demanda, por exemplo, está acontecendo isso agora, assim, uma crise, um desemprego, uma queda de demanda. Puxa, eu empregado, com tanto de dinheiro na mão, com preço tal, comprei determinada quantidade. Mas se eu estiver desempregado, eu não me disponho mais a pagar aquele preço, eu prefiro não comprar. Então, quando a gente fala uma queda de demanda, significa que, comparado com o período anterior, se mantiver o mesmo preço, eu vou comprar menos, ou até nem vou comprar. Tá? Mas, segundo esse comportamento básico da macroeconomia, lá no longo prazo, a produção vai voltar para a mesma quantidade que vendia antes. Tá? Vai ficar... Daqui a pouquinho vocês vão entender um pouquinho melhor isso aí. E como é que funciona no curto prazo? Olha que interessante, pessoal. No longo prazo, esse cara aqui, ó, eu produzia a quantidade Y asterisco nessa curva inicial aqui a um preço inicial P0. Muito tempo depois, se a economia cair e as pessoas comprarem menos, lá na frente a produção vai voltar ao mesmo nível que era antigamente, mas com preço menor. Tá? Mas isso não acontece da noite para o dia. Nós vamos ver que isso acontece, demora um pouco. Por quê? Por causa do seguinte, ó, olha que interessante. Essa que está tracejada aqui é a curva da nossa demanda original. Vou deixar ela tracejada agora. É passado. E essa curva firme aqui, ó, sólida, ela é a nova demanda. Então nós estamos comprando menos agora. Então é o seguinte, no curto prazo, olha que interessante, no curto prazo eu estava produzindo esse Y aqui, mas de repente o pessoal começou a comprar menos. De imediato eu pulo da posição 1 para a posição 2, ou seja, eu venho para a nova curva, mas eu mantenho o preço que era de antes. Mas como assim, Vilmar? Existe o preço, existe um volume de produto que o pessoal produz e o pessoal compra. E de repente as pessoas param de procurar aquela mercadoria no mercado. E você está me falando que o preço permanece o mesmo? Exatamente. Por quê? Porque aquele material que está no mercado, ele já foi comprado da fábrica. A fábrica já produziu ele com insumos, matérias-primas, salários mais caros, etc. e tal. Então, quando acontece a crise, acredite, o preço permanece a mesma coisa. É muito comum você ver em época de crise, o telejornal vai lá e fala assim, aqui é o pátio da montadora de veículos tal, aqui tem tantos mil veículos. E por que o pessoal não vende aquele veículo mais barato? Porque eles já pagaram mais caro por aquilo. Então, é assim que funciona o mundo verdadeiro. Então, se você tem um produto, ele tem um preço inicial, estava com a quantidade de tanto, estava vendendo. De repente o pessoal para de comprar, aquele produto continua com o mesmo preço. Tá? Só depois de um tempo que ele vai sair do preço zero para o preço novo, que vem para esse preço B, e aí vai bater de novo na curva aqui, e aí vai estimular as pessoas a comprarem mais. Ou seja, inicialmente, eu pulo daqui para cá. Quando eu caio aqui, com esse mesmo preço, mas como eu tive uma queda de demanda, as pessoas não vão mais comprar essa quantidade grande aqui, elas vão comprar essa quantidade menor, a quantidade de A que é menor que a quantidade de Y asterisco. Só depois de um tempo eles vão voltar a comprar isso aqui, mas só C e somente o C
o preço abaixar do P0 para o P1. Então, lembra que eu falei no slide anterior que no longo prazo, no caso de queda de demanda, a produção ela vai permanecer a mesma, só que ela vai demorar um tempo, e esse tempo vai ser o tempo necessário para o preço baixar do P0, preço inicial, o P1, preço final. Então, é isso que aconteceu aqui. Então, no longo prazo, aliás, no curto prazo, o preço permanece o mesmo. O preço permanece o mesmo. Só depois que o preço cai, aí quando o preço cai, vai estimular as pessoas a comprarem mais e a produção vai sair desse ponto para esse ponto aqui. Então, resumindo, pessoal, no curto prazo, existe um ponto de equilíbrio. Existe um preço e existe uma produção das mercadorias. Caiu a demanda, as pessoas passam a comprar menos, naquela mesma hora o preço vai continuar o mesmo. No dia seguinte o preço vai começar a continuar o mesmo. Então, se o preço continua o mesmo e as pessoas não se dispõem a comprar, vai cair o quanto é produzido daquela mercadoria. E aí vai cair, vai começar a ser vendido menos e só vai ser aumentado a venda, o consumo e a produção se o preço abaixar. Aí quando o preço abaixa, lei da oferta e da procura, menor preço, volta a procurar compra e aí volta a produzir na mesma quantidade original antes do choque de demanda negativa. Então, novamente, se você tem um consumo estável e passa a consumir menos, você vai passar a produzir menos. Só que no começo você vai manter o preço. Só depois de um tempo, e cada segmento é um tempo maior ou menor, que o preço vai abaixar novamente, isso vai estimular as pessoas a voltarem a comprar, para a produção voltar ao que era no passado. Agora vamos ver o contrário, vamos ver o que acontece se aumentar a demanda. Então vamos lá. Então, a curva tracejada aqui, ó, é a minha curva original. Tá? Então lembra que eu falei para vocês no curto prazo, o que acontece? No curto prazo, o preço permanece o mesmo. Olha que interessante, se eu estava aqui, ó, quando a demanda aumentou, então o que significa um choque de demanda? Quando aumenta a demanda, significa que mesmo se o preço aumentar, as pessoas se dispõem a pagar. No choque de demanda negativo, ao contrário. Com o mesmo preço, eu compro menos. Tá? No choque de demanda positiva, com o mesmo preço, eu compro mais. Então, o que acontece? Por algum motivo, há um aumento de demanda, as pessoas passam a querer comprar mais. Vamos supor que houve o governo deu um aumento do salário que dobrou o salário das pessoas, vamos supor que isso fosse possível. Aí o que acontece? É um choque de demanda. A demanda sai dessa curva tracejada e passa para essa outra curva. Ou seja, com o mesmo preço, ó, se antes, nesse preço aqui, eu estava disposto a comprar essa quantidade, com esse outro preço aqui, com esse mesmo preço, eu estou me disposto a comprar mais. Tá? Então, essa é a brincadeira. Então, isso aqui, ó, eu estou no ponto 1, quando há o choque de demanda. Sai daqui, dessa curva tracejada, para essa curva azul sólida. Tá? Então, o que acontece? Imediatamente, o preço permanece o mesmo. Que a mercadoria já está no meu estoque, eu já paguei por ela, então eu vou vender pelo mesmo preço que eu comprei. Só que acontece, na medida que você começa a vender aquela mercadoria, as pessoas querem comprar mais, tá? E para você comprar mais, o que você precisa fazer? Você precisa produzir mais. Só que se você imaginar imaginando que estivesse todo mundo empregado e o governo ainda deu um aumento para todo mundo vai querer comprar mais. E para comprar mais, vai precisar produzir mais. Mas vem cá, como é que vai produzir mais se está todo mundo empregado? Se todas as máquinas estão ocupadas? Você não consegue fazer isso. Então, para você começar a produzir mais, só tem um jeito. Por exemplo, tem algumas maneiras. Por exemplo, com hora extra. Sua fabriquinha, ela fecha todo dia às 6 horas da tarde, você começa a segurar o pessoal até às 8 horas da noite, para produzir um pouco mais. Só que para produzir em hora extra, o salário é mais caro. Então, o que acontece com o preço, com o custo de produzir? O custo aumenta. O que acontece com o preço? Quando aumenta o custo, aumenta o preço das mercadorias. É isso que estou mostrando aqui para vocês. Olha, eu estava aqui, ó, nessa linha tracejada, pagando esse preço P0,
produzindo essa quantidade de Y asterisco. Quando eu vim daqui para cá, eu estou produzindo mais. Estou produzindo com o mesmo preço, que ainda estava no meu estoque. Só que para eu produzir mais, eu vou precisar aumentar o preço, para eu ter o custo maior. Então, eu pulo desse ponto 2 para o ponto 3. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Quando eu pulo para o ponto 3, aumenta o preço da mercadoria. Eu continuo produzindo a mesma quantidade, que existe um acréscimo de demanda, porém, em vez de eu estar produzindo com preço zero, eu estou produzindo com preço P1. Em vez de eu estar nesse pontinho aqui, eu estou nesse ponto aqui. Então, olha que interessante, pessoal. Quando, estando os fatores de produção utilizados, emprego e maquinário, capital e trabalho, e terra, eu tiver um choque positivo de demanda, quando eu aumentar a demanda, aumentar a procura, vai ter inflação. Não tem como escapar. Por quê? Porque para você produzir mais, você vai ter que ou contratar profissionais mais caros. Mas, se está todo mundo trabalhando, como é que eu vou conseguir contratar um profissional mais caro? Vou ter que dar um salário maior para ele, tá? Ou vou ter que pagar hora extra. Então, o custo vai aumentar. Então, passado algum tempo, se houver um acréscimo, um choque positivo de demanda, o preço das mercadorias vai abaixar no longo prazo. No curto prazo ele permanece igual, depois ele aumenta o valor deles. Tá? Então é basicamente isso que acontece na vida real nossa. Então nós vamos testar isso agora nessa crise aí. Olha que interessante. Em outros países já começa a haver desemprego relacionado à crise do Covid-19. Provavelmente vai acontecer no Brasil. Será que o preço das mercadorias no supermercado vai diminuir ou vai continuar igual? Então, se continuar igual, é porque ele está cumprindo essa curva, que no curto prazo o preço permanece o mesmo. Só no longo prazo, tá, com choque de demanda negativo, é que os preços vão começar a baixar e vai reestimular o consumo das famílias, tá, das empresas, do governo, etc. e tal. Beleza. Esse gráfico aqui eu vou explicar depois para vocês, no último slide, vou voltar nesse gráfico aqui, um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Bom, gente, como a gente tem que consertar essa bagunça? O preço aumenta, o preço diminui, aumenta emprego, aumenta desemprego. E como é que o governo faz isso? Ele tem 4 instrumentos, 4 políticas específicas. Então, ele tem como instrumento de política econômica, ele tem uma política fiscal, uma política monetária, uma política cambial, uma política de rendas. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Beleza. Então, a primeira é a política fiscal. Então, o nome fisco vem dos impostos. Então, quando a gente fala política fiscal, nós estamos falando basicamente na capacidade do governo pagar suas contas. Tá? O governo tem que pagar o que ele compra. Tá? Então, se o governo tiver com dificuldade de pagar as contas, nós vamos ter problemas na economia. Tá? Por exemplo, um aumento de juros, por exemplo. Tá? Então, o que é uma política fiscal? Lembre que o governo ele é um agente muito importante para... Lembra que ele é um dos agentes econômicos? Ele tem uma capacidade muito grande, ele pode comprar coisas. Então, se está havendo alto desemprego, se o governo começar a comprar mais, comprar ponte, comprar hospitais, comprar medicamento, isso vai aquecer a economia e vai reduzir o desemprego. Tá? Outra maneira como ele afeta a economia é o contrário. Se o governo decide comprar menos, ele vai desestimular a economia e pode gerar desemprego. Essa é a mesma maneira, só que ou comprando mais ou comprando menos. Outra maneira que o governo pode afetar a política econômica, por meio de uma política fiscal, é aumentando ou diminuindo imposto. Então, se o governo aumenta os impostos, ele vai tirar mais dinheiro do bolso das pessoas. E as pessoas vão comprar menos. Se vão comprar menos, não vai estimular a economia, vai esfriar a economia, podendo até gerar desemprego. Ao contrário, se o Estado, se o governo reduz os impostos, vai sobrar mais dinheiro no bolso das pessoas e as pessoas vão poder comprar mais. Isso vai gerar um aumento de produção, vai gerar necessidade de aumento de emprego e vai aquecer a economia. Então, é isso, curto e grosso é isso. Se o governo gastar mais, montar hospitais, fazer estradas, enfim, infraestrutura,
ou se diminuir os impostos e deixar mais dinheiro no bolso das pessoas, ele vai estimular a economia e vai reduzir o desemprego. Porém, ele pode aumentar a inflação, porque colocar muito dinheiro na economia pode gerar inflação. Tá? Dentro dessa política, o governo pode escolher quem vai pagar os impostos. Pode ser imposto do cidadão, pode ser imposto direto, pode ser imposto indireto, pode ser escolher um grupo, vai ser os mais ricos, vai ser os mais pobres. O governo consegue fazer isso por meio das leis. E essa política, o instrumento que compõe a política fiscal, basicamente essas quatro modalidades aqui. O governo pode atuar no gasto, mais gasto ou menos gasto, pagamento de transferências, aumento de aposentadoria, diminuição de aposentadoria, seguro-desemprego, tá? Subsídios, fornecer dinheiro para que as empresas produzam algumas mercadorias, isso acaba ajudando um, prejudicando outros, ou mexendo nos impostos diretos ou impostos indiretos. Então é isso que o governo consegue fazer. Está com muito desemprego, o governo gasta mais. Está com inflação, o governo gasta menos. Está com desemprego, abaixa o imposto, para que as pessoas possam gastar mais. Está com alta inflação, aumenta o imposto para segurar a economia. Grosso modo, é isso que o governo consegue fazer na sua política fiscal. Isso é a política monetária. Se a política fiscal estava preocupada com os gastos do governo, a política monetária está preocupada com quanto dinheiro mesmo tem na economia. Tá? A política monetária tem como finalidade controlar a quantidade de dinheiro que tem circulando. Tá? Por quê? Porque muito dinheiro gera inflação. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Ou na aula seguinte, se ficar muito demorado essa aula. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo prático aí. Ó. Vamos supor que, por exemplo, o Brasil, nesse momento, ele vai estar dando esse crédito de R$600 para os desempregados, para as pessoas que estão na economia informal. Ótimo. Assim, eu entendo que precisa fazer alguma coisa. Vamos supor que o governo não tem esse dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir, vai botar a máquina no Banco Central para fazer a Casa da Moeda, para fazer dinheiro, para fazer esse dinheiro chegar na mão das pessoas. Só que esse dinheiro, o excesso de dinheiro no mercado vai aumentar o preço das mercadorias. Na verdade, eu vou explicar esse mecanismo daqui a pouco. Tá? Então, o que o governo faz? Ele controla a quantidade de dinheiro que tem circulando. Ele faz como? Por alguns mecanismos. Tá? Basicamente, esses aqui. Ó. Primeiro, emissão pela Casa da Moeda. Então, faz mais dinheiro ou menos dinheiro. Tá? Isso, dependendo da situação histórica, isso é bom. Às vezes, a inflação ajuda o governo. Então, por exemplo, as dívidas do pós-Segunda Guerra na Europa, parte delas foi paga em inflação. Tá? O pessoal fabricava muito dinheiro, o dinheiro perdia o valor, mas as dívidas também perdiam valor. Então, isso acabou ajudando alguns países. Tá? Segunda maneira é redução ou aumento do depósito compulsório. O que é isso? O meu chazinho aqui. Diariamente, quando o banco fecha as portas dele lá, tem um monte de dinheiro sobrando lá dentro. O que o governo faz? O governo vai lá e toma esse dinheiro. Tá? Ele toma o excesso. Para quê? Para aquele dinheiro no dia seguinte, quando a gente for estudar moeda, vai ficar mais... Eu vou explicar isso mais detalhadamente para vocês lá. Então, no final do dia, o banco chega e fala, nossa, sobrou um monte de dinheiro aqui, amanhã eu vou emprestar. Não, o governo não. Ele, de maneira compulsória, ele toma aquilo. Ele toma aquilo na forma de títulos que ele acaba vendendo, né? Então, na verdade, aumenta até a dívida do governo. Existem alguns economistas que criticam esse processo, eu vou estar explicando isso mais adiante para vocês, que isso pode aumentar muito a dívida nacional. E esse ano eu vi uma notícia que o pessoal do Banco Central estão mudando um pouco isso, estão deixando um pouquinho mais de dinheiro nos bancos.
Por quê? Porque o Brasil está crescendo pouco, então quanto mais dinheiro tiver no banco, mais o banco vai ter que se virar para emprestar aquele dinheiro, por exemplo, abaixando os juros. Isso pode ajudar a estimular a nossa economia. Mas isso é tudo antes da Covid-19. Agora nós vamos ter que respirar fundo e ver como é que nós vamos sair dessa aí. Então, essa é uma das maneiras. Se o governo aumenta o depósito compulsório, ele tira dinheiro, tira a capacidade dos bancos de emprestar. E dinheiro que é emprestado é dinheiro que gira a economia e esfria a economia. Ou ele pode fazer o contrário, deixa mais dinheiro para os bancos podem emprestar esse dinheiro, isso aí acaba girando a economia, as pessoas gastam, aumentar a necessidade de consumo, produção e diminuir o desemprego. E a terceira é a compra e venda de títulos públicos. Então, basicamente o governo, se ele está no negativo, ele precisa de dinheiro. Então ele vai lá e pega, entre aspas, emprestado. Então ele pega dinheiro das pessoas e dá para elas um título, um pedaço de papel. E depois de alguns anos, essa pessoa vai pegar, vai trocar aquele pedaço de papel por mais dinheiro. Então, o governo ele consegue colocar e tirar dinheiro da economia ou vendendo ou comprando título. Então, se ele quer colocar dinheiro na economia, ele dá dinheiro para a população e recolhe os papéis que ele já tinha vendido. Ao contrário, caso ele queira restringir o dinheiro da economia, ele pega o dinheiro das pessoas e entrega papel para elas, que papel a gente não gasta. Tá? Então, a maneira de controlar a quantidade de moeda em circulação. E também contingenciar ou facilitar operações de crédito, ou seja, basicamente atuar nos juros. Então, se o governo quer aquecer a economia, ele trabalha para diminuir os juros, porque mais gente toma emprestado e vai mais gente gastando. Ou, ao contrário, ele quer esfriar a economia, ele aumenta os juros para que as pessoas tomem menos emprestado e comprem menos, isso esfria a economia. Normalmente, grosso modo, você aumenta ou diminui o juro para controlar a inflação. Inflação alta, juro alto. Inflação baixa, juro baixa, mas nós vamos estar entendendo isso nas próximas aulas aí. E a taxa Selic é o quanto o Banco Central, a taxa que o Banco Central paga para que eles se compram os títulos federais. Então você sabe que se você for emprestar para o governo, é a taxa Selic, que no Brasil, se eu não me engano, está em, nossa, esqueci agora, mas está uns 4 e pouco por cento aí. Daqui no próximo encontro, na nossa videoaula, eu vou passando no redondinho para vocês aí. Sei que caiu de novo semana passada, retrasada, estou assim, esse número na cabeça, era para saber. Então o que acontece? Entre os bancos, né, olha que interessante, não o Banco Central, os bancos, eles, quando você vai pegar emprestado dinheiro com eles cobram mais do que a Selic. Por quê? Porque eles estão se arriscando com você. Se eles não quisessem se arriscar, eles se emprestavam para o Brasil, sabe que o Brasil tem taxa Selic, e o Brasil é certo que vai pagar. E para mim, para vocês, a gente não é tão certo quanto o Brasil, então eles cobram mais. Tá? E entre eles, o banco toma emprestado de outro banco também, eles cobram uma taxa um pouquinho mais baixa que a Selic, que é a DI, a taxa DI. Então, em resumo é esse. Se você for emprestar para o governo, você vai ganhar a taxa Selic. Tá? Se você for pegar emprestado do banco, você vai pagar mais do que a taxa Selic. Tá? E no finalzinho do curso, na última aula, eu vou estar mostrando para vocês que quanto mais dinheiro você tem, melhor as condições que você tem para pegar dinheiro no banco. Se você tem muito dinheiro, o banco está louco para você deixar o dinheiro com ele lá, porque ele vai te pagar muito, porque ele vai pegar o seu dinheiro e emprestar para outras pessoas. Ao contrário, se você é pobre e tem pouco dinheiro, você vai pagar muitos juros por causa disso e receber pouco no banco, poucos juros por causa disso. Bom, política cambial. Então eu já falei da política fiscal e da política monetária. Vamos agora à política cambial. Tem a ver com o valor do real, a relação entre ele e as moedas estrangeiras. Tá? Então, basicamente, o governo ele pode trabalhar de algumas maneiras. De maneira neutra, tá? Deixar que o sistema se organize sozinho, ou desvalorizando a moeda, ou valorizando a moeda. Sempre que o governo valoriza ou desvaloriza, ele privilegia ou prejudica alguns grupos. Então, por exemplo, muito do crescimento da China hoje alegam que está relacionado
a manutenção baixa do dinheiro chinês em relação ao dólar. Daí o dinheiro chinês passou a valer pouco, e com pouco dólar você conseguia comprar muita coisa na China. E com isso foi havendo uma migração de dólares do Ocidente para a China. Isso ajudou a alavancar o que é a China hoje. Então eles, de maneira controlada, né, e vamos dizer assim, irreal talvez, eles mantiveram o valor do dinheiro chinês menor do que realmente ele valia, só para que eles atraíssem o dólar dos países compradores, dos países que importavam material da China. Tá? Ou valorização do câmbio. Então você pode valorizar o câmbio, né? Bom, a consequência da desvalorização, voltando um pouquinho na desvalorização, é que fica melhor para exportar. Foi o que aconteceu com a China. O dinheiro deles valia pouco, então eles exportavam muito. Tá? Agora, quando se faz o contrário, quando você valoriza a taxa de câmbio, você prejudica os exportadores locais. Tá? Porque como o seu dinheiro vai valer muito, o pessoal começa a importar coisa. Começa a importar coisa básica, sapato, eletrônicos já é comum, porque a nossa produção de eletrônicos não é tão grande, né? Então o que acontece? Dinheiro fraco é bom para exportar. E quando o seu dinheiro vale muito em relação ao dólar, dificulta as exportações e facilita as importações. Você vai lá e comprar. Então o que acontece quando o dólar está valendo pouco? O pessoal pega o dinheirinho, em vez de viajar no Brasil, vai viajar para os Estados Unidos, vai viajar para a Europa, que a taxa de câmbio é favorável a você viajar. Mas lembre, quando isso acontece, é o dólar, é o euro que está indo para fora e não está voltando. Então, quando você mexe com a política cambial, você está afetando exportadores e está afetando importadores. Tá? Existem outros instrumentos, além de intervenção no câmbio propriamente dito. Você pode impor barreiras. Então, por exemplo, olha, cotas. Então, olha, a gente pode comprar 1000 carros por ano, mas não pode importar mais do que 1000 veículos. Isso é uma cota. Ponto. Colocou um valor, não pode ultrapassar aquilo. Ou aumentar impostos de importação. Tá? Pode aumentar para impedir importação. Ou algumas proteções não tarifárias, alguma proteção relacionada à saúde, ou mesmo bloqueio. Ó, não vamos importar de determinado país ou determinado produto. Tá? E, por fim, dentro dessa política cambial, o tratamento que o governo dá aos chamados capitais externos de risco. Imagina só, eu sou um investidor estrangeiro, eu moro fora do Brasil. Eu pego um monte de dólar e trago para o Brasil. Quando esse dinheiro entra aqui no Brasil, o que acontece com o dólar? O dólar abaixa um pouco. Porque como entrou muito dólar no mercado, a tendência do valor dele é abaixar. Quando a gente falar sobre inflação, vai ficar mais fácil entender isso. Só que se eu for um cara sacana, eu vejo que está no momento bom, se eu retirar o dinheiro do Brasil, da noite para o dia eu saco tudo, e na hora que eu estiver sacando esse dinheiro, como o dólar que eu estou levando embora, ele está esvaziando nossas reservas, a falta desse dólar faz aumentar o valor dele. Então, cada vez que eu tiro, mais eu ganho. Então, isso era muito comum nos anos 90, né? Havia ataques especulativos contra os países. Então, grandes investidores, eles faziam ataque especulativo, faziam um gato-sapato da moeda dos países e ganharam muito dinheiro roubando os países, vamos falar assim, através dessas políticas de coloca dinheiro e tira dinheiro rapidinho. Então, o governo ele pode estabelecer uma política. Você quer deixar o seu dinheiro aqui? Pode, mas você só pode retirar ele depois de tanto tempo, para impedir essas jogadas desses especuladores. Eu vou só finalizar. Deixa eu ver quantos slides tem aqui ainda. Tá bom, eu vou parar nesse último slide aqui e depois a gente continua na próxima aula. Tá? Então vamos estar falando por fim sobre a política de rendas. Tá? Então, o governo pode estabelecer políticas de recuperação salarial ou de achatamento salarial. Isso pode fazer com que mais ou menos dinheiro esteja no mercado. Em função disso, pode aquecer ou esfriar a atividade econômica. Então,
sumarizando aqui, que já deu 50 minutos, vamos imaginar nos 4 instrumentos de política econômica: fiscal, monetária, cambial e política de rendas. Na política fiscal, o governo ele trabalha no sentido de gastar mais ou gastar menos, tributar mais ou tributar menos. Se nós estamos sob desemprego, é interessante o país gastar mais. Gastando mais, ele aquece a economia e acaba estimulando os empregos. Se nós estivermos com inflação alta, ao contrário, o governo ele quer esfriar a economia, que as pessoas comprem menos para os preços abaixarem. Ele pode gastar menos, então ele esfria a economia. Ou, da mesma maneira, ele pode aquecer a economia, tentar gerar mais empregos, reduzindo impostos. Reduzindo impostos, vai sobrar mais dinheiro no nosso bolso, nós vamos gastar, aquecer a economia. Ou, ao contrário, aumentar impostos e, com isso, as pessoas vão gastar menos e vai esfriar a economia. Política monetária. 2. A política monetária. Quantidade de dinheiro que circulando no mercado. Então, o governo atua para ou imprimir mais moeda, ou para imprimir menos moeda, ou para aumentar ou diminuir o depósito compulsório, porque os bancos tenham mais ou menos dinheiro para emprestar, e com isso esfria ou aquece a economia. Então, se o banco tiver muito dinheiro, então no dia seguinte ele vai ter mais dinheiro para emprestar, então isso as pessoas pegam o dinheiro emprestado e vão consumir coisas, e aí gera mais economia. Ou se o banco tiver menos dinheiro para emprestar, menos pessoas vão ter acesso ao crédito. Tá? Política cambial, o governo ele pode atuar para valorizar ou desvalorizar o câmbio, e com isso ele vai estar privilegiando ou prejudicando alguns grupos específicos. Se ele aumenta, se ele enfraquece a moeda nacional, ele vai favorecer os exportadores, que o nosso produto vai ficar barato para quem compra lá fora e nós vamos exportar mais. E, ao contrário, se ele valoriza a moeda nacional, ele vai prejudicar os exportadores e vai favorecer quem importa. Tá? Então, por exemplo, a empresa de eletroeletrônica no Brasil, ela importa. Então, se você quiser comprar telefone celular barato, puxa, o dólar tem que estar alto para a gente poder comprar bastante componente lá fora para fabricar aqui. Então, é tudo uma balança delicada. Então, quando você mexe uma coisa, você pode gerar uma bagunça muito maior. E, por último, a política de rendas. Né? Então, você pode criar mecanismos de aumentar o salário da população, por exemplo. Então, são esses 4 instrumentos de política econômica: fiscal, monetária, cambial e política de rendas. Tá? Então, é importante ter em mente que não é uma formuleta simples. Tá? Você vai ver disputa entre os economistas. Um economista vai falar assim: olha, se você aumentar o compulsório, ou seja, se você tirar mais dinheiro dos bancos, você vai endividar o país. E, portanto, já está prejudicando a própria política fiscal do Brasil. Outros vão falar ao contrário: não, mas se você não fizer esse controle monetário, você vai ter muita moeda no mercado e pode gerar uma inflação com baixo crescimento, que seria pior. Então, em geral, falta talvez dado e mesmo ciência e técnica para lidar com toda essa situação do dia a dia. Então, uma vez no ano passado perguntaram para mim o que eu achava. Eu achava que uma boa política governamental relacionada à economia é aquele ministro que todo dia ele acorda, vê o noticiário, vai ver seus indicadores, vê os dados, que ele trabalha com muita informação, e vai ajustando a economia de maneira, uma política clara de futuro, obviamente, mas com os pequenos ajustes ali e corrigindo se fizer alguma coisa errada e corrigindo de maneira rápida. Tá bom? Vou ficar por aqui e a gente se encontra na nossa videoconferência da semana, e aí eu explico um pouco mais disso lá, para a gente ter algumas dúvidas aí. Tá bom, pessoal? Então, todos um bom fim de semana, uma boa semana, e a gente se vê até na próxima. Um abração.